Analisamos esta reportagem com Ana Leal, é jornalista e autora deste trabalho, José Domingos, vice-presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários e Pedro Proença, advogado, também António Moreira, taxista há 45 anos. Muito boa noite a todos, obrigada pela presença. Ana, começo por ti. Como é que chegaste a este caso, a estes casos? Bom, como em muitas outras reportagens, tudo começa com uma denúncia. Naturalmente. E, portanto, é uma vítima que sentiu a impotência, de resto foi das coisas que mais me chocou, a mim também, como utente de táxi, que sou utente de táxi, a impotência de alguém que não pode fazer nada, porque repara, a facilidade com que se engana hoje em dia, e essa parte eu revivo ali, meu Deus, eu acho que nunca mais vou usar um cartão de multibanco, um cartão bancário ou até mesmo pagar com o meu telemóvel, não vou fazê-lo mais. E depois a impotência de alguém que não consegue fazer nada, porque as vítimas são avisadas pelo banco posteriormente. Ou seja, não se apercebem de nada, não se apercebem no momento que foram burladas. E no dia a seguir, eventualmente, recebem uma notificação do banco que também não consegue bloquear, apesar do dinheiro estar cativo, não consegue bloquear a operação. E, portanto, estamos nas mãos destas pessoas, destes burlões, porque estamos a falar de burlões, cada vez mais ativos em Lisboa, pelos vistos. Esta zona está devidamente identificada. Cais de Sodré, zona do Cais de Sodré. Zona do Cais de Sodré. Quando se diz que são brasileiros, de facto são brasileiros os que estão ali, porque não permitem sequer que os taxistas portugueses se aproximem e que estacionem ali, que façam ali o seu trabalho, porque são inclusivamente ameaçados. Portanto, está perfeitamente identificado. E a minha pergunta é, se toda a gente sabe, e inclusivamente as vítimas que existem, é tudo em relação ao Cais de Sodré, pelo menos o que me tem chegado, ainda hoje me continuam a chegar situações destas. É tudo relativamente ao Cais de Sodré. E a pergunta que eu faço é, onde é que está a polícia? Porque, de facto, se toda a gente sabe onde é que está a PSP para agir, porque eu vejo lá a polícia, e nós próprios detectámos imagens, filmámos imagens da polícia a passear-se por ali, e a pergunta é, porquê é que não fazem nada? Tens um desses aparelhos? Comprei, fiz questão, ou seja, isto qualquer pessoa pode comprar. Eu desloquei-me propositadamente à Vorten, para comprar, até está em promoção, já nem custa 30 euros, portanto custa 20 e poucos euros. E de facto, isto é a grande novidade agora dos burlões. É evidente que alguém que está a ser transportado num táxi e é deparado com um terminal de multibanco para pagar, à partida as pessoas que estão de boa fé pagam. O problema é que a burla, atenção, a burla acontece no telemóvel, certo? Que está... Exatamente. Portanto, isto acontece, os dois estão em contacto, não é? Exatamente, estão os dois em contacto. Agora, é daqui que vai sair o dinheiro. E pode sair, os mais antigos então, saem imediatamente. Não há nada a fazer. Não há 24 horas, 34... 36. É imediato. É uma transação imediata. E, portanto, eu vejo aqui, imaginemos que foi o que aconteceu com aquela senhora, 13 euros ou o que for, 10 euros, isto funciona como um carrinho de compras, ponho aqui já está pré-programado, portanto... Deixa-me só enquadrar melhor as pessoas. É uma aplicação que se chama SumUp, que tem esse terminal físico. Funciona como um multibanco. Exatamente. Portanto, nesta aplicação cria-se uma conta digital que tem depois encaminhamento do valor. O multibanco está conectado com este através do Bluetooth. Certo. Mas nesta aplicação, portanto, dentro deste sistema, cria-se uma conta digital para onde é transferido esse dinheiro. Mas sim, exatamente, para onde é transferido esse dinheiro e o telefone marca o valor que nós vemos que é o valor efetivo, ou não, até da viagem. Porque os que nem têm taxímetro, até puseram aqui 10 euros, podia ser 5 euros. 50, exatamente. Não, podia ser 5 euros. Eles e mesmo puseram, aí exatamente, logo, os 10 euros. Só que no momento em que eu dou para pagar e faço isto, não é? Eu tenho o cliente por trás, eu, taxista, agora estou a fazer taxista, faço isto, mostro ao cliente, está aqui a ver em cima, imaginemos, 10 euros. Quando eu faço isto para o cliente pagar, aqui já estou a carregar, por exemplo, no Mais, que é o tal carrinho de compras, que já é um valor previamente programado, e, basicamente... Se puser assim, ou até o refletor, por exemplo, toda a gente conhece aquelas películas dos telemóveis. À noite, o cliente faz isto,
E está pago. E mais, e podem sair, estamos a falar até de valores, este valor é um valor muito baixo em relação às denúncias que têm havido. Estamos a falar, às vezes, de 2.500 euros, de 3.000 euros, de valores desta dimensão. José Domingos, queixas que têm surgido em relação a este assunto? Boa noite. Temos algumas, não muitas. Infelizmente não temos muitas. E queria ressalvar aqui a questão de que a Antral, enquanto muita gente não sabe, a Antral é uma associação patronal e, por vezes, não tem acesso a este tipo de queixas. Tivemos realmente algumas queixas, sabíamos que o fenómeno estava a funcionar. Se calhar não tanto como eventualmente a reportagem o demonstra, mas é um fenómeno que realmente está em crescimento. Esta reportagem permite realmente, por um lado, chegarmos a uma conclusão que é que as novas tecnologias são muito boas, mas que em alguns casos causam este tipo de dissabor. Espero que realmente... Nem todas as usamos exatamente, não são usadas devidamente. Bom, esperemos que realmente após esta reportagem as pessoas tenham mais atenção e também sabemos que há as restantes aplicações que são muito válidas, que não sejam postas em causa, porque é uma forma boa das pessoas viajarem de táxi e nós defendemos que... Porque há naturalmente essa quebra de confiança. Exatamente. Nós estamos preocupados é que realmente este tipo de situações permite quebrar a confiança, porque a esmagadora maioria dos motoristas de táxi são pessoas sérias, temos que dizer isto, são pessoas sérias, portanto, e realmente este tipo de situação prejudica imenso uma classe que se pauta por que se defende deste tipo de situações. Agora, o que é facto é que isto realmente, como disse a Ana, a fiscalização tem que atuar e tem que punir, acima de tudo. E muitas vezes a fiscalização atua, mas depois a punição é muito suave. E eu acho que as punições... Suave é o quê? A suave, quer dizer, se o crime... Uma multa? Se calhar uma multa, se calhar e pouco mais do que isso, e depois o crime... O que é que devia ser a punição? Devia ser a inibição da atividade? Exatamente, inibição da atividade. Alguns até se calhar nem cap têm, a maioria deles se calhar nem cap têm, mas devia de ser, as penas deviam ser mais pesadas para que realmente o crime não compensasse. Como as penas são leves. Isso também depois desinibe um pouco e podíamos entrar agora aqui noutro tipo de diálogo. Mas a Antral tem advogados que defendem também não o crime de especulação, foi dito aqui uma vez pelo Presidente, o Sr. Florencio, mas, por exemplo, a história do CAP. Porque estes taxistas, estes brasileiros, eu vi, porque andei fiz diversas viagens destes táxis e nenhum deles tinha o CAP, que é o certificado para poder conduzir. E pergunto-lhe eu, a Antral não defende estes motoristas? Não defende estes motoristas. Não defende os motoristas? Quero não tem advogados? Quero frisar aqui bem que a Antral não defende crime de especulação. Não, o crime de especulação é diferente. Estou-lhe a falar da questão do certificado. Estou-lhe a perguntar uma coisa muito diferente. É a base. E a Antral defende, como eu disse de início, a Antral é uma associação patronal. A associação defende o nosso associado. Mas estas pessoas são associadas. É porque estes táxis estão licenciados e o senhor sabe disso. Nós não defendemos o motorista. Contratam motoristas que são burlões e que não têm o CAP. E a minha pergunta é se a Antral não protege, defendendo através dos seus advogados. O Sr. Florencio disse aqui uma vez que tem imensos advogados a tratar disto. Se não defende os seus associados, porque são associados da Antral. Mas vamos lá ver, nós sabemos, não temos a certeza se é o associado que contrata o motorista, porque agora levava-nos aqui uma grande discussão. Mas o motorista trabalha para o associado. Não necessariamente por vezes, um esquema já pode ser um esquema tipo pirâmide, nomeadamente muitas vezes. E a Antral não sabe disso? A Antral não tem a obrigação de saber disso, nem consegue saber, porque nós somos uma associação, como eu disse, uma associação patronal, o nosso associado é a empresa é nossa associada, paga a sua cota, mas não é só tem, isso que a Antral tem? Só recebe o valor da cota e não consegue fazer mais fiscalização? Tem outro tipo de apoio. Em termos de fiscalização e em termos punitivos... Temos alguns. Muitos e bons, pelos vistos. Ainda bem que diz isso. Não fui eu que disse, foi o Presidente da Antral. Agora, a questão é, nós não temos efeito punitivo. Não conseguimos, como associação que somos... Mas não conseguem podemos recorrer a... Nós aconselhamos as pessoas. Eu posso lhe dizer que as reclamações, por exemplo, chegam a mim. Mas deixe-me dizer isto. Chegam a mim. Aquilo que nós fazemos é
aconselhamos as pessoas, indicamos o caminho que as pessoas têm que seguir para reclamar. Mas a Antral não ajuda nesse sentido. Ajudamos. Mas chega um associado seu a dizer, um associado à Antral, a dizer que está a ser vítima de um crime qualquer. A Antral apenas aconselha onde é que deve ir? Vamos dividir aqui as coisas. Uma coisa é o associado, outra coisa é o utente. Eu estou a dizer, nós aconselhamos... Mas eu estou a falar do associado. Não, é óbvio que nós dizemos ao associado o caminho que ele tem a seguir. A partir daí a responsabilidade é dele. Não é o caminho. Os senhores têm advogados para defender estas pessoas. Foi dito aqui pelo Presidente da Antral. Não diga isso, porque eu estou lá dentro e sei como é que isso funciona. Quer que eu vá buscar as declarações do Sr. Florencio? Mas eu sei quais foram as declarações do Sr. Florencio. Podem ser diferentes das suas. Eu sei quais foram as declarações do Sr. Florencio. Agora, não vai dizer é que nós defendemos isto assim, dessa forma. Eu não disse que defendo, eu disse que tem advogados para defender estas pessoas. E foi dito aqui pelo Presidente da Antral. Nós temos que defender o nosso associado. E aconselhamos... Já estamos a chegar lá, Não, aconselhamos qual é o caminho que ele tem que ter. Se ele quiser trilhar outro caminho, é a responsabilidade dele. Agora, se ele quiser trilhar o caminho da legalidade, como é óbvio, nós temos que o defender. António Moreira é taxista há 45 anos, há mais de 45 anos. Já tinha visto uma situação destas? Estou naquela situação de, se me contassem e não tivesse visto, não conseguia acreditar como é que era possível instalar ou ter instalado em Portugal um sistema que foge ao controle das entidades administrativas que são obrigadas a regulá-lo. E quanto a mim, não tenho grandes dúvidas que isto tem a ver com o Banco de Portugal, que concede as autorizações, porque não há nenhuma outra forma de trabalhar a nível bancário sem a autorização do Banco de Portugal. Portanto, não consigo entender como é que foi possível deixar passar este conjunto de situações e que este conjunto de situações tenha vindo a agravar da forma que estava. Posso lhe dizer que tive conhecimento da primeira vez destes terminais o ano passado, através de uma formanda, porque além de motorista de táxi, eu sou formador dos cursos de formação de motorista de táxi, e uma formanda é que me disse que o marido tinha um terminal, efetivamente, que escapava a determinado conjunto de controles. Eu vou ser sincero, ela disse, mas eu não acreditei, porque para mim até hoje era inconcebível, primeira questão. Foi preciso ver para crer. Desculpa? Foi preciso ver para crer. Foi. Aliás, nesta reportagem toda, também a outra... Mas há mais, porque a reportagem é muito maior, isto é só uma amostra. Neste bocadinho aqui também da polícia, aí já não tive nenhuma surpresa, se me permite, porque conhecemos um caso semelhante da intervenção policial, no aeroporto, perante alguém que se duvidava que tinha CAP e não tinha, que disse que se tinha esquecido dele e que posteriormente, no dia a seguir, aparece com um certificado falso. Há aqui, por acaso, uma coincidência. A nacionalidade era a mesma. E ao outro dia aparece com um certificado falso que é fotografado. É feito um pedido de identificação ao IMT se aquela pessoa tinha um processo de acreditação com CMT no IMT. Uma semana depois o IMT responde que não tem e a senhora 2 dias depois apresenta um certificado de ter feito exame 2 dias antes. Portanto, isto também identifica até certo ponto a inércia, a ineficácia, a negligência das autoridades fiscalizadoras. Sim. Eu queria dizer aqui o seguinte, partilho em parte da opinião aqui eu vou chamar para Cesário porque é o nome que ele é conhecido. E então, mas a questão do controle das entidades bancárias, eu penso que aqui não podemos imputar muito isso, porque aqui há aqui uma questão que tem a ver um bocado com o software que é utilizado. Sim. E que realmente escapa um bocado ao controle das entidades bancárias. Dr. Pedro Proença, pois esta é uma das questões, não é? Mas há aqui muitas questões de legalidade e ilegalidade à vista de todos. Estamos no mato, autenticamente, isto é a selva. Bem, para esclarecer, antes de mais, que o Banco de Portugal, de facto, não certifica nem aprova este tipo de equipamentos. Isso é certo, eu verifiquei, e não certifica nem aprova. Depois, para dizer o seguinte, a Antral também já defendeu publicamente, e não me vai desmentir, a amnistia de motoristas que foram apanhados sem CAP. E isso é público e notório. Pronto. Depois, para dizer o seguinte, relativamente a esta questão do SAMUP, há mais 7 aplicativos, só para as pessoas terem uma ideia, não é só o SAMUP, há mais 7 aplicativos conhecidos. Não é só esta caixinha. Não é só esta caixinha, porque amanhã aparece outra caixinha diferente, há mais 7 aplicativos. E deixa-me dizer uma coisa, só para as pessoas terem um bocadinho a ideia como é que isto funciona. Em 2024, começou a detectar-se em zonas turísticas do Rio de Janeiro um conjunto significativo de fraudes praticados a turistas com o equipamento SAMUP. Isto é tudo importado.
Isto é tudo importado. Por algum motivo, não quer dizer, isto não tem nada de contra, obviamente, os cidadãos brasileiros que trabalham honestamente em Portugal. Eu próprio sou descendente de brasileiros e, portanto, tenho legitimidade para o dizer. Mas a questão é que, em 2024, começou-se a perceber, nomeadamente em Copacabana, no Rio de Janeiro, que havia um conjunto de taxistas que passou a controlar territorialmente uma zona de Copacabana, impedindo outros taxistas de ali trabalharem, que começou a utilizar esta prática do SAMUP. Para as pessoas terem uma ideia, em 2025 a Polícia Civil Brasileira decidiu tomar conta da ocorrência. Isto também é bom para a nossa polícia ouvir. E eu vou reservar na segunda parte do nosso debate para falar relativamente à questão policial. Sim. Mas só para tu teres uma ideia, Patrícia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma mega operação, a que chamou um nome engraçado, Pecúnia Sanguinis, que desmantelou este esquema numa zona turística do Rio de Janeiro, Copacabana, e em que foram apreendidos, agora pasme-se, a meia dúzia de taxistas que utilizavam o esquema de SAMUP, foi apreendida a quantia aproximada de 10 milhões de reais. Isto em poucos meses de atividade e de fraudes. 10 milhões de reais, para as pessoas terem uma ideia, são quase 2 milhões de euros. Isso foi importado agora para cá, está a ser importado. E temos que abrir os nossos olhinhos relativamente a esta realidade. Agora, se nós não fizermos proativamente como os brasileiros fizeram, apercebendo-se rapidamente, em pouco espaço de meses, que havia esta atividade, provavelmente estes senhores, daqui a algum tempo, podem-se gabar de ter arrecadado valores próximo deste. Vamos assistir a esta reportagem. Ana Leal, José Domingos, Pedro Proença e António Moreira voltam depois da reportagem para o debate habitual. Mas para já vamos assistir ao Repórter Sábado.